Super N, primeiras notícias. Está na Câmara dos Deputados o projeto de lei 7.596 de 2017, que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos e membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, das Forças Armadas, Conselhos de Contas e tribunais. A proposta lista 37 ações que poderiam ser consideradas abuso de autoridade quando praticadas com a finalidade de prejudicar alguém, como, por exemplo, executar mandado de busca e apreensão em imóvel em situação que possa expor o investigado a vexame. Se aprovado como está, esse projeto pode comprometer o processo de investigação ou o trabalho da Justiça? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje a juíza da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, Andréa Cristina de Miranda Costa. Bom dia, juíza. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Sobre a lei de abuso de autoridade. Em primeiro, eu gostaria de destacar que nenhum juiz é contra essa lei de abuso de autoridade. O que nós somos contra é da forma como ela está sendo imposta e da forma como ela foi redigida. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem e do mal. Mas nós já temos uma lei que regulamenta essas ações. O que nós não gostaríamos é que essa lei fosse aprovada de forma atropelada, sem uma discussão, sem uma análise melhor. E um detalhe interessante é que o ouvinte precisa entender que quem vai votar essa lei são os parlamentares, que infelizmente grande parte está sendo investigada. E essa lei, me desculpem os parlamentares, mas é uma realidade, e isso não é segredo de justiça, não estou aqui comentando o processo, mas pode reverter talvez em proveito próprio. A exemplo do que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, em que o Poder Judiciário estava fazendo um trabalho importante e a legislação foi alterada em benefício próprio. Doutora André, a senhora poderia dar um exemplo de um ponto que Sim. nessa lei considera que é abuso de autoridade e que a senhora diria que está sendo visto de uma forma equivocada e que pode Sim. atrapalhar o trabalho da Justiça? Primeiro é o crime de hermenêutica, que seria previsto no artigo 1º, que seria a questão da interpretação da lei. Vou dar um exemplo claro, tranquilo, que as pessoas vão entender. Roubo. O roubo pode ser simples ou qualificado. A pena é que vai variar. O roubo é aquele cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Existe uma situação, o simulacro da arma de fogo. Para alguns juízes, o simulacro, ele classifica o roubo como roubo qualificado. Aumenta-se a pena. Para outros, não. É necessário que a arma seja letal, efetiva. Então, se um juiz considerar que o agente praticou o roubo qualificado com o simulacro, a pena é aumentada. Posteriormente, essa decisão pode ser alterada no tribunal. E aí, o juiz já praticou o crime de hermenêutica. É a mesma coisa no tráfico privilegiado. Então, esse é um ponto importante que precisa ser discutido, porque o direito, ele propicia uma série de interpretações. Não pode ser dessa forma. Doutora, existe uma espécie de endeusamento de réus no Brasil hoje, na realidade que a gente vive? Absoluto. O réu, ele precisa ter os seus direitos constitucionais, a ampla defesa, o contraditório. Isso é óbvio. Mas nós não podemos colocar o réu como um Deus. Nós precisamos entender que ele é réu. Vou dar um exemplo clássico disso. Nas audiências das quais eu presido, e são todas de tráfico, eu tenho que entender que ele está sendo acusado de tráfico, que, na minha opinião, é o crime mais grave que existe. O réu se apresenta algemado. Ele está preso. É uma questão de segurança. Eu tenho que preservar não a minha segurança própria, mas a de todas as pessoas que transitam pelos corredores do fórum. Exemplo claro, quantas situações que o réu conseguiu se safar das algemas e criou tumulto no fórum. Recentemente, um réu queria saltar do 2º andar do Fórum Lafayette, porque ele havia sido preso. Então, essa situação, o uso da algema impossibilitou que ele assim agisse. Quantas vezes nós gravamos a audiência? Há pouco tempo, um réu pegou um microfone e lançou na cabeça do juiz. Isso foi em Conselheiro Lafayette. Então, essa situação, é preciso entender isso. O fato de eu algemá-lo é para a segurança, inclusive, dele. Porque se o policial, o agente penitenciário tiver que agir, vai tentar estancar essa agressão. Vai agir com força. Vai agir com força. Então, a segurança do próprio réu. Doutora André, então como é que as entidades representativas
por exemplo, um Conselho Nacional de Justiça, como está se organizando para tentar fazer frente a essa lei? Olha, o presidente da Associação dos Magistrados, AMB, ele tem feito várias visitas aos parlamentares, não só ele, mas vários presidentes de associações, presidentes dos tribunais de justiça, Associação dos Delegados Federais, Polícia Civil, Militar, todos estão engajados nessa luta, porque é preciso que a sociedade saiba o que está sendo feito. Nós não estamos, como eu disse, acima da lei. Nós temos as nossas punições, nós, juízes, os operadores do direito. Mas é preciso entender a situação. Por exemplo, a polícia me apresenta um relatório que existe em investigação em curso sobre a existência, a possibilidade de existência de droga em determinada residência. Eu vou expedir um mandado de busca e apreensão. Chega lá e não tiver a droga, conseguir retirar a droga, ou enfim. Essa busca ela é ilegal? Não, faz parte da polícia investigar. Isso é um direito da polícia investigar. As pessoas entendem como não. Até mesmo a questão, por exemplo, o policial, quando vai fazer a abordagem, seja o policial militar que está ali no enfrentamento, ao revistar o réu, nos Estados Unidos, o policial avisa, eu vou algemar você para a sua segurança, para a nossa segurança de que estão dos demais aqui no entorno. Porque durante uma abordagem policial, há muita confusão. Óbvio que não são todas que há necessidade disso, mas algumas sim. Se o policial fizer isso hoje, ele vai responder por abuso de autoridade, vai responder por excesso. Quer dizer, nós estamos invertendo os valores. A audiência de custódia é uma comprovação clara e inequívoca da inversão de valores que acontece aqui, que o réu pode tudo. Por que o réu é apresentado na audiência de custódia? Sabe para quê? Para fazer a simples pergunta assim, o juiz tem que fazer. Você foi agredido pela polícia? Porque eu, como juíza, na audiência de custódia, não posso perguntar a ele, você praticou esse homicídio? Você praticou esse roubo? Não posso discutir o mérito naquele momento. Então, na audiência de custódia, eu vou simplesmente fazer isso. Então, eu penso que eu estou colocando o policial no banco dos réus, quando, na verdade, isso não pode acontecer. Aí você me pergunta assim, mas o réu não tem direito de ter a sua prisão analisada por uma autoridade? É óbvio que tem. E nós já fazíamos dessa forma, mas é no papel. Eu não preciso de ver o réu se ele tem lindos olhos ou não para colocá-lo em liberdade. Eu tenho que analisar o que está ali em termos de declarações. Doutora Andréia, recentemente a gente viu em Belo Horizonte o caso de um empresário que, detido por agredir a ex dele, não compareceu à audiência, segundo ele, por falta de veículo para transportá-lo. Os juízes das varas criminais e de tóxicos, e é o caso da senhora juíza da vara de tóxicos, têm tido problema na apresentação dos suspeitos por causa de falta de transporte. E isso, por exemplo, poderia implicar na soltura de um suspeito? É óbvio. Na semana passada, eu coloquei em liberdade 4 indivíduos, 4 acusados de tráfico, porque eles não compareceram à audiência. Em rápidas palavras, as pessoas têm que entender que, uma vez preso, existe o inquérito, preso em flagrante, existe o inquérito e depois o processo. Para encerrar a instrução e eu entender se ele é culpado ou inocente, eu tenho, no caso do tráfico de drogas, 180 dias. Mas aí você diz assim, mas é muito tempo. Não é. Nós temos que entender que nós temos, às vezes, processo com o réu, mas nós temos processos com 15 réus, 20 réus. E existe todo um procedimento a ser seguido, prazo para defesa, enfim, para fazer audiência. E isso demanda tempo, demanda dinheiro. Nós temos que fazer as intimações, as requisições. E aí, durante a audiência, o réu não é apresentado. O atraso na prestação jurisdicional, nesse caso, está ocorrendo por culpa do Estado. E aí o réu não pode ser punido por isso. No caso desse, ele pode implicar na soltura dele? Exatamente, porque se eu estiver próxima de vencer o prazo, eu tenho que colocá-lo em liberdade. Porque aí você fala assim, mas marca a audiência para amanhã. Mas amanhã a minha pauta está completa de audiência. E eu tenho um certo tempo para que eu possa reorganizar e que o oficial de justiça possa intimar, que eu possa requisitar todo mundo. Eu não consigo fazer isso em 2, 3 dias, não é verdade? E eu tenho outros presos nessa situação, então, na verdade, vira uma bola de neve. E o problema é gravíssimo e eu aponto Bicasum como o grande responsável por isso, porque a maioria, eu diria 80% dos casos que estão acontecendo hoje são do presídio de Bicasum. Para você ter um exemplo, no mês de janeiro,
A segunda vara de tóxicos, da qual eu sou titular, foi o juízo que mais movimentou presos para as audiências. Foram 90 durante o mês, excluindo, obviamente, a vara de execuções penais e a audiência de custódia. Mas das demais varas criminais do Fórum Lafayette, fui eu que movimentei mais presos. Então, é um número grande. Você pode me dizer, mas o sistema prisional é o Estado inteiro. É verdade, é o Estado inteiro. Mas nós temos que entender que isso acontece, eles têm acesso a esse número. E sabe como eu tenho conseguido, às vezes, fazer as audiências? Através do chefe da carceragem do Fórum, Ferreira, do chefe de gabinete do secretário de administração prisional, Major Edmar, ligo pessoalmente, e eles, na melhor das intenções, num esforço em comum, conseguem, às vezes, levar o preso. Mas isso está se tornando uma rotina quando deveria ser exceção. É lamentável que a senhora narrou aqui para a gente, doutora Andréa. Se não for pela boa vontade dos servidores... Só acrescentando, há um mês atrás eu coloquei em liberdade um traficante que foi pego com uma submetralhadora também. Porque não foi apresentado. É isso. Então, foi importante a gente jogar luz nesse assunto, doutora Andréa. A gente agradece a senhora ter vindo aqui. Obviamente, tem muito mais o que se conversar sobre esse assunto, mas só o fato da senhora já ter vindo aqui e deixar a população ciente do que está acontecendo no nosso sistema prisional, na nossa justiça, a gente já agradece, é muito importante. Eu só queria, Delma, eu peço licença, em rápidas palavras, que o nosso ouvinte aqui estivesse atento a essas alterações da legislação, para que eles possam compreender. Porque a culpa toda está recaindo sobre o judiciário. Então, eles têm que observar que nós, juízes de piso, nós, juízes que estamos aqui na luta diária, nós sofremos também, porque nós sentimos a impunidade. Nós não temos o espírito inquisitivo, nós temos o espírito da justiça. Se é culpado ou inocente, nós vamos aplicar a lei e a justiça, simplesmente. Doutora Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos.